gmail.com. Oi, estamos de volta na segunda parte da aula número 9, A Vida Feliz Humana. Estamos tratando aqui de alguns argumentos filosóficos que muitas vezes, vocês já notaram, nos contrapõem à ideia, então, de uma felicidade mais ligada a sensações de prazer do corpo. Então, como a gente estava falando na aula anterior, muitas vezes o aspecto hoje do entendimento de felicidade está no sucesso, no viver e agir de uma forma realizada, de conquista, de obtenção, muitas vezes, de cargos, de poder. Hesíodo já usava a palavra eudaimonia para dizer que não é uma alegria nem um contentamento que vai nos fazer felizes, de uma certa forma, de uma completude. Uma vida realizada, uma vida plena que atingiu os objetivos é uma construção de uma vida, dizia já Aristóteles. Felicidade é uma construção de uma existência. A felicidade entendida como uma vida inteira. Para isso, muitas vezes, com esforço, com sabedoria, com dedicação, para alcançar aquilo que, para eles também, o conceito de ataraxia, que era um princípio também de felicidade. Ataraxia nada mais é de ter aquela sabedoria e ter aquela serenidade de espírito, serenidade de tranquilidade de alma, que era um princípio básico a chegar o momento da existência que você consegue ter uma compreensão da sua própria existência. Felicidade nada mais é de ter uma vida próspera, uma prosperidade humana. E ela não pode ser confundida com outros estágios de bem-estar mais temporário. Nós não podemos confundir felicidade com momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de gozo e todas as outras satisfações passageiras e parciais. Me parece que essa é a ideia mais básica que nós podemos dizer. Felicidade é outro entendimento a partir da filosofia, bem mais construído, bem mais fundamentado e bem mais elaborado. Heráclito, que era um pré-socrático, dizia assim, que nós devemos sempre cultivar a nossa vida interior para ser feliz, cultivar o nosso daimon. Daimon, no entendimento filosófico, aquela voz interior, aquele espírito interior, aquele íntimo do ser humano, do homem, que ele dialoga sistematicamente, dialoga cotidianamente, dialoga e tem uma aproximação muito grande. Com quem? Consigo mesmo, essa voz interior que você sempre está consultando e se perguntando para quem? Para si mesmo. Será que é por aqui o caminho? Será que é pelo outro? E, na verdade, o daimon, esse espírito, ou nós podemos dizer assim, essa voz da consciência, na verdade é aquele balizador, né? Aquele balizador que nos guia, que nos coloca o ser humano no máximo das suas potencialidades. Olha que palavra bonita, né? Potencialidades, é aquilo que você pode usufruir de melhor do ser humano, ele consegue desenvolver de melhor. Estar acompanhado por um bom espírito, isso é felicidade. Aquela pessoa que tem sensibilidade, que tem a fineza de ouvir a si mesmo, de refletir a partir das suas próprias ações. E por isso, muitas vezes, requer de nós um certo recolhimento, de um certo silêncio externo, muitas vezes das redes sociais, muitas vezes da televisão, ou do burburinho das conversas paralelas, para a gente poder fazer aquele gesto de introspecção. Por isso que a meditação hoje é um belo instrumento, muitas pessoas utilizam de meditação, os orientais,
faz muito bem o aspecto de respiração, de oxigenação do cérebro, para a gente poder fazer essa leitura, não externa do mundo, mas fazer uma leitura muitas vezes do nosso próprio íntimo. Eudaimonia, então, é uma construção de olhar a uma serenidade de espírito. Eudaimonia, felicidade, é uma reflexão ligada à reflexão da nossa própria existência, a nossa voz interior, e muitas vezes a felicidade você constrói a partir de uma vida toda. Para Aristóteles, então, a felicidade está ligada a uma vida boa, ligada à ética. A felicidade, no mundo moderno, muitas vezes, ela é muito mais ligada a sensações de prazer, subjetivas. Então, nós vamos deixar também uma indicação para vocês assistirem, Happiness, que é um documentário muito breve, me parece que é 2 minutos. Vocês podem procurar no YouTube, vamos deixar o link também, de Steve Kutz, que ele faz uma analogia do que seria hoje a verdadeira felicidade. Verdadeira não, verdadeira no aspecto capitalista, ligada ao prazer. Então, muitas vezes, a verdadeira felicidade não está ligada a essas emoções. Na verdade, nós estamos caminhando pelo caminho inverso, daquilo que, se a sociedade do mundo da propaganda, do consumo, dizer que você deve trilhar esse caminho, você deve fazer o contrário, deve trilhar o outro caminho, do seu próprio caminho, da sua própria construção, muitas vezes árdua, difícil, de dor, para que você consiga chegar a esse momento de felicidade. Segundo Steve Kutz, felicidade não está ligada ao gozo, não está ligada ao prazer, não está ligada à alegria, não está ligada a fortes emoções e muito menos está ligada a fatos episódicos de períodos, de instantes. Felicidade é bem mais profunda. O outro ponto que eu gostaria de falar aqui, que muitas vezes as pessoas confundem a felicidade ligada estritamente ao aspecto do poder, do dinheiro. Ser feliz é ter dinheiro. Esse argumento muitas vezes é contraposto à ideia de técnicos, de pesquisadores, que dizem que a partir de uma taxa percentual de ganhos de salário, você não aumenta a felicidade, não há picos crescentes. Pesquisadores dizem que uma família, no ano, deve ganhar em torno de $70 mil. A partir daí, a felicidade, claro, não estou dizendo aqui que você deve se privar das questões essencialmente materiais, que fazem parte, não é riqueza nem nada, mas de dignidade humana. Quando a gente fala em dignidade humana, eu estou pensando em uma moradia digna, estou pensando em vestuário, alimentação, com as determinadas calorias, eu estou falando em aspecto educacional, cultural, isso tudo é dignidade humana. Mas então temos um dado aqui que vocês podem ver nos slides. Em 1955, a renda média norte-americana em dólares era aproximadamente $7 mil. Vamos imaginar, lá em 1955, renda $7 mil e o nível de satisfação era de prazer e de felicidade era em torno de 30%. Só que a renda média americana em 2005 passou para quase $25 mil a renda. E os dados demonstram que o grau de felicidade não acompanhou o crescimento econômico da renda. Ela se manteve em 30%. Isso significa que quanto maior o poder aquisitivo, quanto maior a renda mensal, não acompanha a satisfação da felicidade. Ela tende a ficar estagnada, como vocês podem ver
no slide que acompanha. Perfeito? Sim, os bens, para resumir essa ideia, os bens exteriores são extremamente necessários para uma vida digna. Somos vazios porque nunca temos o suficiente. É interessante isso, né? Transformamos-nos em investidores, em colecionadores, em gourmets, em sedutores. E, no entanto, permanecemos cada vez mais vazios. Essas experiências nós percebemos com os amigos, com os familiares, que adquirem carro, casas, né, status, poder, e a gente percebe a sua fragilidade, a sua limitação, muitas vezes, no aspecto da satisfação. Jamais satisfeitos, porque tudo aquilo que incorporamos nunca será suficiente para o ser humano, né? A pergunta que fica é essa: o que vou levar comigo para a minha existência? O que eu vou levar comigo na velhice? Será que eu chegarei na velhice acumulando tijolo, acumulando cimento, acumulando telhados, muitas vezes acumulando prédios, mas chegarei no final da vida e vou acumular o quê? Amizade, eu vou acumular satisfação com a vida, eu vou acumular família, eu vou acumular amigos. Quais são os valores que eu vou chegar no final da minha existência e terei completado essa existência? Pergunta que fica é essa: com a morte, o que deixarei para trás? Bens não tem nada a ver com felicidade. Bens, comprovadamente, não tem nada a ver com uma vida boa. Há uma diferença básica entre ser sábio, por isso que nós temos que construir a nossa sabedoria propriamente, do que ter erudição e muitas vezes ter conhecimento. O sábio não requer de um conhecimento muitas vezes acadêmico. Sabedoria é ter sabor, por isso que sabedoria e sabor advêm da mesma palavra sapore, que significa ter prazer em viver, ter sabedoria em viver bem. Perfeito? Então, no Górgias de Platão, já dizia assim: são felizes aqueles que não têm necessidade de nada, aqueles que, na verdade, não têm carência, não têm necessidade de coisas para preencher. Para isso, o certo é que na vida sentimos, muitas vezes, já dizia a felicidade e as dores do mundo, do Schopenhauer, dizia que, bom, somos acometidos, sim, com dores físicas, psíquicas, morais. Em outras palavras, algumas dores chegam a nos tirar a vida. Mas, como dizia também Pascal, até mesmo o suicida busca, de uma certa maneira, a felicidade. Por que não dizer que muitas vezes o suicida é aquele que não quer morrer? O suicida, muitas vezes, ele quer se livrar. A morte, para ele, é a única tentativa de livrar-se da dor da alma, a dor psíquica que lhe acomete, e a morte seria um lenitivo para sair daquela situação que ele se encontra, de que todas as alternativas negaram-se, todas as alternativas foram fechadas as portas, e a morte seria a única saída da dor do mundo. Na verdade, então, ele nunca quer morrer. Ele quer fugir daquilo que ele está sentindo, dessa dor de alma, dessa dor psíquica. Então, Schopenhauer, que é um dos filósofos do sofrimento, diz que toda felicidade, muitas vezes positiva, ela é uma ilusão, é quimera, enquanto que a dor, isso sim é real. E para nós, seria um gesto de sabedoria administrar a dor, administrar a tristeza, administrar os obstáculos e superar. Talvez isso seja um grande gesto de sabedoria, porque a dor, o sofrimento, isso faz parte da natureza humana. Até mesmo a tristeza. A tristeza, quando ela não for prolongada, ela é, sim, princípios básicos inerentes aos seres humanos. O segredo está em superar. Para terminar a aula de hoje, diz Aristóteles na Ética a Eudemo que, diante das doenças, das dores insuportáveis, seria melhor morrer ou nunca ter nascido. Se desde o início tivesse sido possível escolher,
por causa das desgraças, teria escolhido não ter nascido. Mas daí já é uma visão bastante negativa da existência. A pergunta essencial é essa: você aceita a sua vida como ela é? Você ficaria contente em refazer a sua própria existência, exatamente como você fez até hoje? Então, essas ideias nos ajudam a viver bem. Para ser sábio, para terminar, é necessário experimentar a dor, é necessário, desde pequeno, ser educado para não se abster do fracasso, não se abster da dor e não se abster do medo, mas sim enfrentar com altivez, com sabedoria. Aí sim nós teremos uma vida feliz, uma vida plena. Obrigado pela participação de vocês, por vocês terem nos assistido até o fim, e nós vamos continuar ainda nas próximas aulas trabalhando a partir da psicologia, a partir da sociologia, o que é a felicidade. Um abraço, beijo no coração, até uma outra aula. jamendo.com